No Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Namastê. Ok, estamos aproveitando aqui a presença da Betânia para fazermos, né, uma outra classe de Vedanta no meio da semana. Os versos, capítulo 13, versos 9 e 11, como nós lembramos, né, o início, o capítulo 13 inicia a terceira e última fase, né, ou porção do Gita, que vai do capítulo 13 ao 18, que trata mais do Atmavichara, né, a discriminação, a investigação da natureza do ser, da consciência, do espírito. E neste capítulo 13, Krishnaji já iniciou falando sobre isso, né? Ele apresentou Satya como o espírito, né? Que foi denominado Kshetraya, né? E Kshetra foi denominado matéria, energia. Então nós temos a consciência e do outro lado os gunas de Maya que configuram ao mundo material e sutil, né, energético, né? Então nós temos o mundo físico material, o mundo mental, emocional, energético, né? E nós temos o espírito, né? Kshetra e Kshetranaya. E entrando neste tópico de discriminação, ele inicialmente já apresentou ah, as qualificações necessárias que foram apresentadas como yana. E esse yana aqui, né, não significa realmente o conhecimento Aham Brahmasmi, mas o conhecimento e o estabelecimento deste conhecimento a respeito dos valores, das qualificações, ou nas palavras do Krishna, a respeito das virtudes que devem ser desenvolvidas para que havíamos, havemos, havíamos, tenhamos, possamos haver sucesso nesta discriminação, nesta busca pela compreensão firme, né, clara, de que eu sou o espírito, eu sou o Kshetriya. E entre diversas dessas qualificações, o Swami foi abordando através de alguns versos, né? Versos fortes, né? E ele apresentava o lado negativo e o positivo, que é a ausência do negativo, né? Então, essas virtudes envolvem muitas disciplinas que são parte daquele conjunto, das disciplinas que são uma mente bem disciplinada, bem, né? Como se diz? Sempre sob controle, né, do intelecto, né? Vigilância do intelecto, né, a respeito da mente, dos órgãos do sentido, dos órgãos das ações e tudo isso, né? E, e tem uma passagem que o Swami diz que isso é possível na medida que nós temos a compreensão a respeito do defeito inerente, né? Inerente ao nascimento humano, né? Esse é um outro verso muito forte, né? Entre tantas virtudes, né? A liberdade disso, a ausência daquilo, né? A ausência de orgulho, de arrancar, mamacara, né? Entre tantas virtudes, né? Aparece também o não apego, né? Que é uma coisa muito natural, porque onde existe o arrancar, o eu, né? Eu sou, inevitavelmente aparece o mamacara, que é
meu corpo e os meus pertences, né? Então, o Mamakara está sempre ali seguindo o Ahamkara, né? Então, o oposto disso seria o Anahamkara, que foi visto como a ausência de presunção, mas numa linguagem positiva, significa simplesmente, como é que é a palavra mesmo? Humildade, né? Humildade, simplicidade foi colocado também, né? A capacidade de viver uma vida livre, né? De presunção, né? A presunção nós vimos que pode se manifestar fisicamente, né? Como ele se manifesta fisicamente, né? A vaidade, o orgulho que nós temos a respeito da nossa aparência física, o modo qual nós decoramos, né? Este corpo físico, né? Esquecendo que o corpo físico é um instrumento que nos permite esse processo de crescimento espiritual, nada mais do que isso, e também possibilidade de curtir outros prazeres, tais quais os prazeres sensoriais, né? Mas um indivíduo maduro, ele conhece a problemática do samsara, porque curtir os objetos sensoriais inevitavelmente produz o desenvolvimento de vasanas, né, de desejos fortes, vinculativos, né, por aquilo que eu quero. E como nós não temos a possibilidade realmente de controlar o campo, nós sofremos, né? Então, o indivíduo mais maduro, ele vendo, né, o setup, né, a trápula, né, ou a cilada que Maia, né, produz, nos concedendo esse livre-arbítrio, né, e a possibilidade de gostar de algumas coisas e querer mais, né? O indivíduo mais maduro reconhece esses defeitos, essas deficiências, né? E ele vai simplesmente desenvolvendo quase que naturalmente um controle, né? Porque, como nós sabemos, como eu digo repetidamente, as disciplinas de controle só estão possíveis na medida que o indivíduo amadurece e desenvolve uma compreensão profunda a respeito dos defeitos ou do fato de que essa dualidade, experienciador, objetos experienciados, não entrega realmente a felicidade que nós buscamos, né? Então, esta compreensão é sinônimo de maturidade. Esta maturidade, né, produz, né, essa compreensão, né, a respeito dos defeitos, que isso aqui é simplesmente uma cilada, né, uma armadilha, na qual o indivíduo fica preso. Essa armadilha é tecnicamente denominada samsara chakra, né? A roda, nascimento, viva, envelhecimento, morte e renascimento, né? Então, o indivíduo vendo tudo isso, né? Ele não quer mais viver deste modo. Ele compreendeu que entre tantos defeitos existe o defeito do envelhecimento e da velhice e da morte, né? Que é uma das coisas mais indignantes do ponto de vista do Jiva Atma identificado com a sua natureza física, né? Sua natureza inferior física. No final das contas, todos nós precisamos deixar para trás tudo aquilo com que nós nos identificamos e nos apegamos. A separação ocorre sempre, tudo que chega vai, a nossa vida neste corpo físico aparece e também vai, né? Tudo que inicia termina, a gente acaba deixando tudo aquilo. E, naturalmente, nós sofremos quando essas identificações e apegos são muito fortes. Então, existe uma infinidade de defeitos, dosas, né, inerentes a uma vida, né, totalmente apegada ao corpo físico, aos instrumentos dos sentidos e o corre-corre para obter os objetos que me dão prazer e evitar os que me dão desprazer. Então, uma das qualificações mais difíceis é Vairagya. Não é à toa que ela aparece junto com discriminação e Vairagya, que é dispassion, né?
Você só desenvolve realmente este desapego, né, na medida que o indivíduo organicamente cresce em maturidade. A maturidade só é possível com muita compreensão, muitos insights, clarezas, né, a respeito de todos esses defeitos, né? E a falsidade, esse grande ilusionista, Mister Maia, que promete tanto e entrega tão pouco, né? Então, nós precisamos desenvolver esse desapego, ou em outras palavras, né, o controle dos nossos órgãos dos sentidos, os nossos órgãos das ações, e o mais difícil é o controle dos pensamentos, né? Porque nós vimos que nós podemos controlar os órgãos dos sentidos, mas ainda assim o pensamento pode permanecer ainda latente na mente, perturbando a paz do indivíduo que precisa dessa paz para realmente entrar no processo do Nididhyasana vedântico, né? O controle da mente é o mais difícil porque a mente é bem mais sutil do que os outros centros, né? Dos outros órgãos. A mente é mais sutil do que os órgãos de recepção e de ação, que são mais facilmente controláveis, né? Que são mais grosseiros, mais fáceis de controlar somente, até mesmo com a vigilância, né? É relativamente fácil de controlar, né? Então, nós sabemos que se existem algumas tendências, algumas vasanas mais fortes, né, a respeito de alguma coisa, é mais fácil a gente desenvolver esse não apego, mantendo uma distância dos objetos que, que nos atraem muito, né? Então, isso nós vimos tendo restringido os órgãos dos sentidos da ação. Aquela pessoa iludida que permanece mentalmente concentrada nos objetos sentidos é chamada de hipócrita. Esse é um outro verso forte do capítulo 3, no qual Krishna diz que você, tudo bem, você controla os órgãos das ações, os órgãos das recepções, mas ainda assim você não tem uma capacidade de controlar os desejos a nível mental, porque você não tem uma maturidade ou uma compreensão profunda suficiente para neutralizar ou cancelar este apego a nível mental, né? Então, este é um fenômeno comum entre, principalmente, os swamis. Eu ouvi dizer algumas coisas a respeito dos sannyasis também, né? Que eles têm que abandonar todos os objetos, né, de desejo, e muitos deles permanecem, né? Eu ouvi dizer, uma pessoa me disse que um dos livros, né, uma das passagens dos livros, ou das falas de Dayananda, alguém perguntou a ele, porque é um fato muito recorrente, é a questão sexual para os swamis. Os swamis são pessoas, né? No início, eles são jovens, cheios de saúde, e ainda assim eles não podem, né, dar nenhuma vazão a este sentido sexual, né, sensual, né? E o Swami, uma vez ele respondendo a isso, ele falou, cara, esse é um problema enorme. Ele permanece, né? E nós sabemos que o meu primeiro guru do Vedanta, ele tinha esta vasana muito forte, né? E ele abertamente costumava dizer que ele pregava Ishvara para que Ishvara pudesse maneirar, né, com ele, porque ele não queria mais essa vasana, né? Então, existem vasanas, existem desejos, né, que embora você se contenha do ponto de vista dos órgãos de ação, né, e você até se mantenha distante, né, para não dar chance para o azar, ainda assim existem a problemática mental, né, mental. Então, aqui o Swami Krishna, né, neste contexto, que eu não lembro bem, do capítulo 6, ele apresentou um verso muito forte dizendo que os indivíduos que fisicamente, né, controlam os órgãos das ações e os órgãos dos sentidos, mas ainda assim permanecem mentalmente sempre concentrados em seus objetos dos sentidos, é chamado de hipócrita,
Então, né, tem passagens assim da Gita que são muito fortes, né? Eu diria que são chamados indivíduos experimentando uma das batalhas mais fortes que existe, e ainda assim, né, dignos de respeito, né? Porque não é fácil, né? Determinadas vasanas. Sim, Betânia. É, eu posso também dizer que é um apego mental quando eu fico presa num pensamento e não quero soltar ele. Não só como um desejo, né, como se fosse, mas como um pensamento fixo, que daí até me é Sim, inoportuno, vamos os dizer. pensamentos são sempre a respeito de algum objeto, né? Um objeto de desejo ou de aversão, né? Então, se existe pensamento, existe um objeto, né, de pensamento. E essa é a linha muito sutil, né? Porque se você sabe que você tem momentos que a mente fica obcecada por determinada coisa, determinado que se manifesta como um pensamento de desejo ou aversão, nós precisamos de qualquer modo, né, romper né, identificação, aquele pensamento e dizer, não, eu não quero mais pensar sobre você, eu não quero mais pensar sobre isso, né? Então, isso é naturalmente parte do que está sendo dito aqui, né? A gente tem que ter uma força para dizer, eu não quero saber de você, pensamento, não vou engajar você, não quero ter uma conversa com você, seu pensamento. Eu sei que você está viajando nisso, naquilo, mas eu não quero saber, né? Então aí entra a força de vontade, willpower, porque existem pensamentos que são frutos de apegos passados, né, de vasanas profundamente arraigadas, né, de nascimentos anteriores, que nós precisamos, né, de certo modo, nós precisamos ser gentis com nós mesmos e ao mesmo tempo determinados, né? Determinados. Essa é uma batalha enorme, né? A batalha, o controle dos sentidos é mais fácil, né? O controle dos pensamentos já é bem mais difícil, né? Então, você se tornar realmente totalmente, né, livre de pensamentos obsessivos, né? O indivíduo precisa realmente de se estabelecer nesta Ram Brahmasmi de modo tão profundo, de modo que essas tendências passadas elas já não se manifestam como antes, né? Porque alguns apegos, eu estou pensando assim, por exemplo, apegos de alguma coisa que, eu não gosto. Vou pegar um exemplo que não é o meu, mas não gosto de lavar louça, não gosto de lavar louça, sempre fico aquilo e crio isso como uma identificação comigo, né? E eu acabo, como eu repito tanto, eu acho que eu sou aquilo, né? Daí eu acho que esses apegos, até simples apegos assim, são apegos também mentais, né, professor? Sim, o nosso querido Marcelo costuma dizer que se tudo isso for simplesmente uma mera preferência, né? Preferência por isso, por haver isso ou por não haver aquilo, né? Não é um problema. A perturbação ocorre quando esses pensamentos se tornam obsessivos, né? E tudo isso é resolvido com o Atmayana. O Atmayana tem um poder incrível de minimizar, né? E de dissolver essa obsessão com determinados pensamentos referentes a determinados objetos, né? Gostos e aversões Gostos também. e aversões, eu quero isso, não quero aquilo, né? O indivíduo que se estabelece, né, essa clareza e fortitude, né, de Atmayana, ele vê tudo isso se dissolver, dissolver, dissolver e vai desenvolvendo aquilo que comumente é chamado de equanimidade a respeito daquilo que vem, né? Você vai recebendo as coisas, ok, 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 né? E cada um de nós temos as nossas fraquezas. Nossas fraquezas são o quê? São determinadas vasanas que foram tão fortes no passado que levam tempo, né? Você lembra daquela
analogia, existem três tipos de desejos ou de vassas, né? Aquelas que você entra no processo vedântico e olha para ela e fala assim, tudo bem, não preciso me preocupar com você, né? Porque né, depois de alguns meses ou anos, elas desaparecem como as nuvens passando no céu, né? Aí existem outras que são desejos ou pensamentos mais persistentes, né? E esses requerem um pouco mais de dedicação e de ação, de trabalho, né? E de sadhana, que na analogia é apresentado como um espelho que você encontra no porão de uma casa velha que ficou com um acúmulo de poeira com gordura. Então, aquele espelho, você precisa de trabalhar um pouquinho nele, mas aquilo ali com um pouco de sadhana, a gente resolve ele. E depois existe terceiro nível de vasanas ou de pensamentos muito persistentes, né, obsessivos, né? É o exemplo do útero materno e uma criança, né? Como exemplo, analogia, que está ali, que deve ter a paciência de esperar 9, 10 meses e não há nada que ela possa fazer para sair antes do tempo. Então, determinadas vacinas são mais ou menos assim. A gente precisa de paciência, a gente precisa ser generosos com nós mesmos, mas ainda assim determinados, né, a continuar, né, este processo. Isso a gente precisa compreender que vasanas, ninguém vive sem vasanas, a gente não quer ser perturbado, né, devido a vasanas que se tornaram obsessões, né? Então, uma vasana deste nível 3 ela precisa ser convertida numa vasana nível 2 e depois em nível 1, né? Este é mais ou menos o processo. É impossível você ser um ser humano sem ter, né, algumas preferências mais fortes e outras preferências menos fortes, mas esse processo nos conduz a uma condição na qual tudo vai se tornando uma mera preferência, tá? Sem nenhum problema. A capacidade de aceitar tudo como prasada é parte do processo Vedante que inevitavelmente passa pelo Karma Yoga e observação do Dharma e a capacidade de compreender, né, o sistema Ishvara, o sistema Karma, né, e receber tudo sabendo que está sendo desenhado sob medida para cada um de nós para facilitar a nossa elevação e purificação espiritual. Essas vacinas são impressões mentais, algumas delas são impressões profundas, né? E por isso que faz o controle da mente o controle mais difícil. Eu não gosto de controle, disciplina, educar a mente, disciplinar a mente, né? Você tem desenvolver uma maestria a respeito da sua mente, né? E sabemos que a supressão não é uma solução, né? A gente precisa, assim, de disciplina, de vigilância, mas de muita compreensão, porque somente a compreensão associada, aliada à nossa força de vontade, consegue essa transcendência que é colocada aqui pelo Swami Paramarthananda. Movendo-se entre os objetos sensoriais inevitáveis, não tem modo, a gente vive, a gente vai estar sempre conectando, né? Não, a gente vai, Nishwara vai conectando aquela construção corpo, mente, sentidos nos seus respectivos objetos, e isso é inevitável, mas com os seus órgãos sensoriais sob seu controle, ele minimiza ou ele neutraliza os gostos e desgostos. Este indivíduo é dito ser o autocontrolado e desfruta de muita tranquilidade que é absolutamente necessário para o Atma Vichara, para a autoinvestigação. Uma vez que a mente esteja bem disciplinada e educada, fica mais fácil. Aí diz, aqui o Swami mais uma vez fala, no início é difícil, então essas vasanas mais difíceis, né, como as pessoas que têm problema com drogas e álcool, é melhor você fugir do ambiente físico no qual aquelas coisas que você já tem uma fraqueza em relação não estão presentes, né? Então, desapego, desapego, desapego
vairagya, né? Não é fácil, mas principalmente desapego a nível mental. E o Swami depois faz essa passagem dizendo que, explicando, né, que o apego é parte inerente da experiência humana, é natural, né? E aí ele aqui, para aliviar a barra de todos nós, ele diz assim, o problema é só o apego excessivo, né? O apego excessivo é o problema. Então, é um apego, né, vinculativo, né? Um apego realmente que nos escraviza, né? O apego à esposa, esposo, filhos, né? Aos filhos, né? E os cônjuges, né? São apegos. Só me explica um pouco aqui, né? Imagina, você vive com uma pessoa por 20, 30, 40 anos, é natural, né? Tudo aquilo. E por isso que os sannyasis nunca ficavam tanto tempo num lugar ou sempre muito tempo em associação com determinadas coisas e pessoas. Estão sempre movimentando, movimentando, movimentando para evitar apego, né? Então, é natural. É natural que a familiaridade ou familiarização com coisas e pessoas desenvolva um apego, porque é algo que você é tão familiarizado com, e a curiosidade é que muitas vezes nós nos tornamos familiarizados com coisas que não são prazerosas, mas ainda assim nós nos familiarizamos ao ponto de nos tornarmos apegados, né? Esse é um aspecto psicológico interessante. O senhor apresenta um exemplo que é na Índia, as pessoas ficaram tão familiarizadas com as ruas todas emburacadas, né? Que ele falou assim, se um dia chegasse um governo aqui e acabasse com todos os nossos buracos, né? A gente ia ficar mal, né? Mas, onde é que estão os nossos buracos, né? Então é isso. A gente vai se familiarizando. Isso vai desenvolvendo apego. Isso é um tema bom para satsang também, porque o objetivo nosso é desconectar com o apego, né, derivado da excesso de familiarização com o mundo kshetra, né? O mundo físico-material, o mundo dos objetos, né? Nós nos tornamos apegados porque nós estamos familiarizados com matéria, né? Com materialismo. As coisas, né? Através dos órgãos dos sentidos, nós podemos desfrutar alguns prazeres aqui e ali. Então, nós nos tornamos excessivamente familiarizados, portanto, apegados com o mundo físico-material e até mesmo, né, o mundo mental, né? E o propósito aqui, o convite aqui é que a gente abandone esta familiarização para com o mundo material e desenvolvamos uma familiarização muito profunda com o espírito, né? Então, esse é o processo vedântico. Você vai se tornando mais e mais íntimo e familiarizado com aquilo que é a sua natureza como espírito, né? Livre, independente de tudo que existe no mundo físico e material, porque, como nós podemos ver, se a gente se familiariza muito com as coisas, a gente desenvolve inevitavelmente um pouco de apego. Por isso que os Ashrams sempre diziam, você não pode ficar muito tempo neste gurukula, né? Que você tem que estar sempre movendo, né? E eu, por questões kármicas, eu tive a sorte de ficar sempre me movendo também. Eu nunca ficava num lugar só. Só agora, depois de uma certa idade, que eu falei, eu acho que agora eu vou morrer no moinho, né? Mas a gente nunca sabe, né? Portanto, um pouco de apego é natural, é parte da nossa experiência humana, é importante é evitar os apegos muito fortes, né? Os apegos que se tornam uma dependência, aquilo sem o qual eu me sinto destruído realmente.
Então, como o Swami faz uma inquirição aqui, um convite, então como diferenciar o apego do apego excessivo? Existe um apegômetro, né? Não, não existe um apegômetro. Você mantém a cabeça, o amarelo aparece, blá, blá, blá. Não, não tem nenhuma luzinha, não tem um apegômetro, não tem um instrumento que nos permita identificar se o apego é excessivo. Como é que você vai saber? Então, tem um subcomentário de Shankaracharya que dá uma explicação muito bonita, que ele faz a diferenciação do apego e o apego excessivo. Ele diz que o apego, né? Apego é mamacara. O apego excessivo sempre nos dá um total sentimento de posse, né? É meu, né? Meu corpo, né? Meu marido, a minha esposa, o meu namorado, a minha casa, o meu carro, meu, eu, meu. Então, o apego excessivo é uma macara, né? É o sentimento de posse daquilo que, na verdade, como nós sabemos, são objetos mítya que pertencem a Ishvara, né? Então, se eu me apego a alguém dizendo é o meu companheiro, a minha companheira, eu pertenço a você, você pertence a mim, que é muito comum nos relacionamentos, né, ah, de cônjuges, principalmente aqueles por muitas décadas, né? Você lembra, eu citei para vocês a minha tia, né? A minha tia que perdeu o marido de 86 anos e sofre ainda, já passaram 2 anos. É como se ela tivesse morrido junto. E o Swami nos lembra que a vida é um presente, a vida é uma oportunidade, a vida é uma escola, a gente vem aqui para crescer e a jornada continua. Ele fala que isso aqui é mais ou menos como uma jornada ou uma viagem de um trem indiano, né? Você vai encontrando muitas pessoas que vêm e vão, pessoas que entram. A gente tem a analogia do James a respeito do o ônibus do Vedanta, né? O trem do Vedanta. Quantas pessoas entram no trem do Vedanta e saem, eles obtêm o que eles querem naquele momento, aí saem, e alguns voltam, e alguns voltam para o Vedanta no próximo nascimento. Então as pessoas vêm e vão, tudo que vem vai, né? E a gente tem que saber que nós nascemos sozinhos, vivemos sozinhos e nós vamos deixar esse mundo sozinhos, né? Então, isso já nos dá uma boa compreensão, né, de que não é uma estratégia muito inteligente ficar se apegando às coisas e às pessoas como meu. Esse é apego excessivo, né? Mamacara, eu me tornei um com o objeto, mas o objeto foi, eu continuo, até que o Parabada se esgote, né? Swami Shivananda disse sozinho para sozinho, é totalmente sozinho. Ele, em inglês, queria dizer assim: nascemos sozinhos, vivemos sozinhos, a vida nada mais é do que uma vida só, né? Só. Isso assusta algumas pessoas, né? O fato de que a gente nasceu sozinho, né? E a gente vai embora sozinho. Aí algumas pessoas entram no âmbito do esoterismo, dizem, mas vai ter minha família espiritual me esperando do outro lado do túnel de luz, e isso e aquilo, mas ninguém sabe. O fato é que a gente parte sozinho. E a menos que a gente sabe que a nossa real natureza nunca chegou e nunca irá, né? Nunca nasceu e nunca irá morrer, a gente vai sofrer uma certa ansiedade, porque nós estamos muito familiarizados com esse mundo mítia, as pessoas e as coisas de mítia. E a ideia de deixar tudo para trás e sair sozinho, sem saber exatamente o que está acontecendo, é assustadora para a mente do Aniane, né? Nós viemos aqui para crescermos espiritualmente. Bhagwan nos conectou, isso é bacana, com pessoas daqui e ali, tudo, né, desenhado de modo inteligente para propiciar o nosso crescimento.
E uma vez que o crescimento, a tal pessoa já não seja necessária, aí de repente aquela pessoa é retirada e você continua na sua jornada. Hum. Isso é chamado de ausência de apego, né? Aqui nós voltamos para o aspecto positivo de tudo isso, né? Vairagya, a capacidade de viver, né, com a partir dessa perspectiva de sabedoria, não permitindo o apego, que é uma coisa tão natural no âmbito da experiência humana. A ausência de apego excessivo, né? A ausência do senso de meu, mamacara, não sendo identificado com tudo isso e apegado, né? Não identificação com filho, esposa, etc. O verso passado, o Krishna falava disso, né? Então, aqui ele apresentou essa virtude que é uma ilustração muito bacana da essência do Karma Yoga, né? Permanecendo em yoga, abandonando o apego, né? Isso foi visto no capítulo 2. Permanecendo em yoga, abandonando o apego e permanecendo o mesmo, tanto no sucesso como no fracasso, continue realizando suas ações. Esta equanimidade se chama yoga, né? Esta capacidade, né, de aceitar os resultados, né, como grandes oportunidades, como prasada de Swara, né? Nós continuamos colocando nossas ações, né, sempre visando, né, o melhor sucesso. E qual é o sucesso que nós queremos? Mais purificação, mais refinamento mental, emocional, espiritual, e mais consolidação do autoconhecimento que nos liberta. E assim nós continuamos realizando ações. Isso se chama yoga, né? Do ponto de vista do Vedanta. Yoga, a yoga de sem contato, uma yoga que não requer união. Isso está no segundo capítulo. Permaneça o mesmo. A mesma coisa que Krishna diz, sendo equânime, significa situações favoráveis e desfavoráveis, naturalmente. E existe sempre uma reação humana de dizer, uts, não, essa não esperava, né? É natural aquela reação também, né? Que nem recentemente eu estava compartilhando com a Betânia, né? Uma pessoa decidiu me processar. Então, eu jamais ia imaginar uma coisa dessa. E rola, né? Aí você não, você fica meio assim, e aí você fala, ok, Shwara, estava precisando, como eu costumava dizer nos velhos tempos, né? Estava precisando de uma encrenquinha legal. Então, a liberdade a respeito das situações, da excitação a respeito das situações favoráveis, né, e a depressão a respeito das desfavoráveis, isto é equanimidade, samatchittativam. Ser livre da excitação e da euforia e livre da depressão quando as coisas não são boas, né? Em ambos os casos, né, o indivíduo precisa desta equanimidade, capacidade de receber. Ah, não, eu quero simplesmente ter uma força para receber as circunstâncias adversas, desfavoráveis, mas quando for favorável, eu quero fazer festa. Aí Ishvara diz assim, não. É um pacote único. Você quer realmente Vairagya, você tem que realmente ser capaz de não se excitar quando as situações forem favoráveis. Porque se você se excita quando as situações favoráveis, você vai se deprimir quando elas não forem favoráveis. Porque é um pacote único, Márcia.
tá? Então, no Vedanta, a gente não pode pensar que a gente vem aqui simplesmente para controlar, né, o meu saco de punha-papa, de modo que eu receba punha, punha, puma, e quase nenhum papa, né? Não, a gente quer receber o que está no nosso sistema kármico e receber com uma compreensão profunda que nos permite o quê? Equanimidade. Então, o indivíduo com este nível de sabedoria, ele não se exalta quando as coisas são muito favoráveis e não se deprime quando elas são desfavoráveis. Portanto, seja uma situação favorável ou desfavorável, aprenda a manter a equanimidade. Swami é uma pessoa honesta, entendeu? Isso que eu mais gostei a respeito do Swami e me tornei um discípulo dele já há 6, 7 anos, é porque ele, ele é honesto. Ele fala assim: aprenda a manter equanimidade. Não que a mente não seja perturbada de forma alguma, em momento algum, entendeu? Com autoconhecimento. Nós não somos máquina, robôs, AI. Os AI não têm nenhuma emoção e nunca terão nenhuma emoção, nunca estarão nem deprimidos quando as coisas, né, forem. Têm uma inteligência para jogar, como é que chama? Chess, Xadrez. xadrez, né? E eles vencem de quase todos, todo mundo. Mas eles não, eles não ficam felizes quando vencem. Se tiver um momento de dificuldade, eles não ficam ansiosos, não, eles são uma máquina. Nós não somos máquinas, né? Então, é natural para o ser humano experimentar os sentimentos e as emoções inerentes, né, à experiência humana. Então, um pouquinho de perturbação aparece, mas qual é a questão aqui? O indivíduo, né, com este tipo de sabedoria, ele se recompõe rapidamente. Você lembra do... Os distúrbios aparecem de modo menos frequentes, a profundidade dos distúrbios são sempre menores, menos superficiais, e o tempo de recuperação é o mais rápido e rápido. É o fear. Que seja uma perturbação controlável, administrável, nada violento, né? As, as perturbações violentas, elas são demonstrações de autoconhecimento não devidamente digerido, processado e internalizado. E como nós desenvolvemos isso, Krishna diz, não sei como, você tem que praticar e aprender isso, né? Então, eu não sei se Krishna vai falar um pouco mais sobre isso, eu não estou lembrado aqui, mas o Swami não deixa nada passar em vão, ele vai querer, ele fala mesmo, né? Ele vai explicar, né? Eu também já gosto de falar quando estou em satsang, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? A compreensão é tudo, a disciplina com a compreensão é a chave, né? Disciplina, sadhana, né? Vigilância, disciplina, força de vontade e compreensão. O intelecto tem que estar muito bom mesmo, porque a menos que ele esteja convencido, ele não vai abrir mão daquilo que ele quer, porque ele sempre quis. Ele precisa compreender o defeito em tudo isso e a cilada que é, a armadilha que causa sofrimento do samsara. E a compreensão disso é a coisa mais difícil. Superficialmente é fácil compreender, mas manter aquela compreensão viva do defeito, dos dosas, né, deste setup do campo, é o que é o mais difícil. É como os ensinamentos preliminares do Shine World, que a felicidade não é contida nos objetos, mas ainda assim, né, passam anos, passam décadas, e a galera está lá sempre correndo atrás do objeto. Todo mundo sabe que não tem felicidade, mas força do hábito, né? Nós devemos praticar essa equanimidade sempre, sejam situações favoráveis como desfavoráveis. O ser humano terá situações favoráveis e desfavoráveis, e isso é a indicação de que é sempre assim. Não importa o quanto este conhecimento esteja bem estabelecido,
A equanimidade é possível, mas as situações serão sempre favoráveis, desfavoráveis. Pleasure, prazeres e dores são partes inerentes das experiências humanas. Ah, mas como assim? O indivíduo é tão sábio, por que que ele está experimentando ainda situações tão desafiadoras, né? Assim, o karma, meu. Karma, olha para a situação. Lembra de Ramana Maharshi, o cara lá com 70 e poucos anos desenvolveu um tumor, um câncer e morreu com tanto sofrimento, né? Karma. Não existe uma escritura vedântica ou védica que possa te ensinar a viver uma vida desfrutando somente de punha, de situações favoráveis. Isso não existe. Por quê? Karma, karma, né? Nós, através de tantos nascimentos, nós colocamos ações nos campos, no campo, né? No campo dármico, e muitas delas eram ações papas, que produzem, né? Papa palas, né? E muitas desse sistema karma, essa equação extremamente complexa, ainda está no sistema esperando, né, para se manifestar, né? Então a gente tem que aceitar, a gente precisa compreender a teoria da criação mais sofisticada e bonita que existe. A gente sabe, a gente estudou Manduka, sabe que a criação é uma criação aparente, isso e aquilo, mas ainda assim existe como uma ordem aparente, chamada de Mithya, aquilo que existe, mas não é realmente real, mas está disponível para a experiência, né? Mas não é realmente absolutamente real, né? Então a gente sabe que todas essas experiências elas são governadas por princípios e leis, essa inteligência suprema e as leis do karma, a causalidade é a lei mais fundamental, é uma coisa mais linda do mundo. Ações e resultados, todas essas ações nossas vão entrando na nossa contabilidade kármica. Cada indivíduo tem um banco kármico, né? A nossa conta kármica. E aí, depois, tudo isso interagindo, né? Interagindo com outras ações de tantas outras pessoas, vai produzindo os nossos parábolas de momento a momento. Você compreende isso, você desenvolve essa visão, você não reclama de mais de nada na vida. Todos eles, até os grandes avatares, passaram por dores, altos e baixos. Aceitem aquilo que não pode ser modificado. A gente não está aqui para sermos felizes no sentido obtenção de punha e somente punha e somente punha. Nós estamos aqui para nos livrarmos, transcendermos punha, papa. Panchadas Vidyaranya Swami disse: se existisse um remédio para prevenir as experiências adversas, inevitáveis, de alegria e tristeza. Ele botou o pacote, né? Naturalmente, vindo do grande Vidyaranya, ele já coloca os pares opostos lá, prazeres e dores, alegria e tristeza. Quem é que vai querer evitar ambas, né? Se existisse um remédio para prevenir e evitar esses pares opostos, such as alegria e tristeza, né? Só uma pessoa sábia diz isso. Caso contrário, estaria sendo dito que se existisse um remédio que pudesse evitar todas as experiências de tristeza, mas Vidyarani já coloca a verdade, assim tem que é um pacote completo, um remédio para evitar ambos, todos os pares opostos, alegria e tristeza. Então, esses avatares do passado nunca teriam sido atingidos por tantas aflições como são apresentadas nos Puranas, né, da cultura védica, né? Nos Puranas, o Swami diz que fica claro que até mesmo os Mahatmas, os avataras, eles passaram por muita dor também. Rama sofreu muito também, os reis sábios também sofriam, todo mundo sofre, mas não sofre se você realmente compreendeu a sua real natureza. Isso é uma, é um debate até meio filosófico. Existe parábola da karma para o Yami ou não existe, né? Existe, não existe. Existe para o corpo-mente, mas não existe para o Yami, porque o Yami está devidamente estabelecido na consciência, como consciência, aquilo que transcende Punya Papa.
o próprio fato de até mesmo os nossos avatares terem sofrido indica que a vida humana é uma mistura de ambos, prazeres e dores, alegrias e sofrimentos, né? Alegria, dependendo da época, né? É muito mais fácil você encontrar dores do que prazeres, né? Assim dito, né? Kali Yuga, né? E isso aqui é uma passagem legal. Ele diz assim: por que que o Shuara mantém o sofrimento neste processo de crescimento espiritual? Até mesmo os avatares, porque eles tiveram que vir aqui, não, né, sob a contabilidade do seu próprio karma, mas numa missão, mas ainda assim o fato de terem que encarnar aqui, eles se submetem a Punya e Papa, né? E ele diz assim: esse crescimento espiritual requer principalmente sofrimento, né? Por quê? Porque quando a situação é realmente muito favorável, muito agradável, maravilhosamente estamos todos felizes, né? Quem é que vai ter disposição para fazer sadhana, para transcender uma vida tão feliz, né? Porque se você não transcende o seu punha, né, esse punha majestoso, uma vida banhada de punha, se você não faz o esforço, você vai esgotar esse punha e vai voltar com uma dominância de papa. E até mesmo na mesma vida, esse punha vai se esgotando e você começa a experimentar papa. Mas suponhamos que possamos viver uma vida eternamente num nascimento somente em punha. Ninguém vai querer fazer sadhana para transcender aquela identificação circunstancial, né? O meu karma circunstancial é maravilhoso. Transcender? Não, eu sou apegado ao meu punha, né? Mas o punha acaba, né? Acaba aqui, acaba nas locas, acaba. Você tem que voltar aqui. Outra coisa também, né, professora, que se só tivesse punha, eu ia ser tão apegada, mas tão apegada ao meu corpo e à minha mente e às experiências, que mesmo que me falassem você não é isso, eu não ia, exatamente, né, não ia querer saber de jeito nenhum, né? Não, não existiria motivação. Isso nos dá uma Interessantíssimo. dimensão muito clara da importância do sofrimento, entendeu? Sim. Importância do sofrimento. É no sofrimento que a gente começa a suspeitar que existe alguma coisa de errado no modo qual eu estou me conduzindo na vida. O Swami aqui diz, na verdade, o crescimento espiritual é muito mais possível durante o sofrimento, porque somente assim você se lembra de Deus, você se volta para Deus, se volta para a espiritualidade religiosa. Vedanta não evita os opostos, Vedanta ensina como manter equanimidade a respeito dos opostos e transcender ambos. Qual é o método? Existem dois métodos. O primeiro é chamado de Karma Yoga e o segundo estágio é o Jnana Yoga Upanishadico. Só me diz que o Karma Yoga é como os primeiros socorros, né? Jnana Yoga é a cura definitiva. Então, quando nós temos alguma emergência médica, né, a gente vai para o pronto-socorro. Aí, no momento que nós fomos atendidos, e se o caso for um pouco mais sério, eles mandam para a gente para uma outra seção, outro hospital, né, para que a gente possa, né, passar pelo tratamento realmente que irá curar, resolver o problema. Os primeiros socorros estão sempre ali, é uma necessidade temporária, portanto, o Karma Yoga, Dharma Yoga, Upasana Yoga é a nossa jornada intermediária, sem a qual, né, quase que invariavelmente, nós não nos qualificamos para o Jnana Yoga do Vedanta.
O tratamento permanente é o Aham Brahmasmi, devidamente internalizado, e o tratamento provisório é a inclusão de Deus na minha equação de vida e a compreensão, profunda compreensão deste relacionamento entre eu, o Jiva, Ishvara e Jagata, o mundo e suas leis. O Karma Yoga vai me permitir uma pacificação mental absolutamente necessária, né? Aqui ela é dita ser uma pacificação relativa, mas é uma pacificação né, realmente rara de ser obtida. Através do Karma Yoga, você pode estar tão pacificado e tão bem resolvido somente através deste relacionamento com o Criador. Mas ainda assim, não é a pacificação, né, que nós buscamos. Porque, como nós sabemos, em Deus nós conseguimos transferir as nossas dependências das pessoas e das coisas, nós transferimos essa dependência para Deus, mas não é que existe um Deus que eu estou apegado, eu transferi, não. Eu transferi o corre-corre do samsara por obter e manter associação com coisas e pessoas para um esforço de compreender a natureza de Saguna Ishvara, e suas leis e princípios, de modo que eu possa viver em harmonia com as leis do Criador, de modo que, através desse processo natural, eu desenvolva as qualificações necessárias para o Jnana Yoga Upanishadico, né? Somente então, através deste método, eu obtenho uma paz permanente. O Swami diz assim, eu não vou entrar no detalhe do Karma Yoga, mas eu conheço o Swami. Se ele diz que ele não vai entrar, você já pode saber que ele já está entrando. Eu não vou entrar em detalhe do Karma Yoga, a gente vira um terceiro, mas para resumir, aceite cada experiência como prasada, né? Presente do Senhor. Bhagwan projetou essa experiência para cada um de nós, de momento a momento, feita sob encomenda, custom made. Projetou a minha experiência, significa que Bhagwan está cuidando de mim. Bhagwan não é uma pessoa, Bhagwan não é uma deidade, né? Bhagwan é essa inteligência, esse sistema Ishvara, como eu chamo, é uma inteligência suprema que rege essa ordem aparente através de leis e princípios extremamente precisos e são desenhados sob medida. O karma de cada um de nós é tão único de cada um de nós. Como é que esse sistema, imagina se ele fosse sujeito a erros. Aí um dia assim, Chuara vai, pum, manda um papacarma meu para Betânia. E a Betânia não entende, Fora. a Betânia não entende nada, né? Não, isso não ocorre. Tenhamos convicção absoluta. Se chega um papa, você jamais pensa assim, porra, Chuara, não era para mim isso, não, não pode ser. A maioria das pessoas reclamam, né? Brigam com Deus, não, não era para mim isso, não, não, eu não mereço isso, isso é injusto, papa. Não, é especialmente desenhado para cada um de nós. E a gente recebe isso com o espírito de isso é praçada, isto é uma oportunidade. E esta recepção do Parábola como praçada deve ser uma recepção permeada por uma atitude de devoção, gratidão e reverência pela oportunidade. Uma equanimidade. Você se torna equânime. Isso somente com o Karma Yoga, para ver a potência, a força do Karma Yoga, né? Krishna diz sempre, quando que você vai lembrar, quando a gente fala de praticar o Karma Yoga, é lembrar os ensinamentos. O Karma Yoga existe dentro do âmbito do Vedanta porque é uma yoga de conhecimento, de compreensão. Compreensão de quê? Não é Aham Brahmasmi, é compreensão de Shwara, Jiva e Jagat. Esse autoconhecimento irá beneficiar esse jiva aparente,
E ele precisa compreender a natureza deste relacionamento aparente com o Criador aparente, num mundo aparente, regido por leis aparentes. Como é que você vai desenvolver isso? Lembrando dos ensinamentos, mantendo-os vivos em sua mente, conduzindo a sua vida, né, a partir dessa perspectiva de conhecimento que se tornou firme, forte, claro e presente. É assim que nós crescemos. Não existe prática do Karma Yoga que não seja lembrança dos ensinamentos até que eles não mais precisem ser lembrados. E a mesma coisa é em relação ao Yin Yoga dos Upanishads. Portanto, durante as horas de vigília, você deve manter a mente pacificada, lembrando esse. Eu estou editando, né? O homem não, insólito, ele eu evidencio mais presentemente, mais frequentemente o fato que não existe esforço que possa ser bem sucedido, a menos que seja uma lembrança constante dos ensinamentos que nos transformam e nos libertam. Lembrando disso, mantendo isso vivo, mantenha uma mente pacificada e equânime, independente das situações favoráveis e desfavoráveis. Karma Yoga, isso é Karma Yoga. A segunda linha inteira é um valor, e esse valor é equanimidade através do Karma Yoga. E aí, neste último verso de hoje, ele diz: devoção inabalável apenas a mim pelo yoga, com atenção indivisa. Preferir lugares isolados, não atração pela companhia das pessoas. Ele continua descrevendo um pouco dessas virtudes e características do indivíduo que realmente amadureceu. Lembrança, devoção inabalável a respeito da natureza de Deus, o Criador, é o yoga. Essa é uma atenção indivisa. E para isso é aconselhável que você viva em lugares mais isolados e que você não fique muito atraído e preso pela companhia de pessoas. A história do satsanga, né? As pessoas ficam presas na sanga com pouquíssimo ou quase nenhum interesse por sat, que é a natureza da realidade. Então, se possível, dependendo do nível de maturidade de cada um de nós, viva uma vida mais em solitude, mas uma solitude pacificada. Não é uma solitude, uma solidão que dói, é uma solitude que você começa a desfrutar do néctar do seu ser, que é muito mais facilmente obtido se você se afasta dessas associações frenéticas com as coisas e as pessoas do mundo. E isso vai desenvolvendo uma não atração pela companhia das galeras, né? Até a Silva, ela está aí, não. Até a Silva, ela reclama de mim. Porra, você não vê ninguém, você não quer mais saber de ninguém, blá, 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 não vai em nenhuma encontro social, você está ficando muito estranho. A única associação que eu realmente curto é com vocês, com as escrituras e com as minhas galinhas, como eu digo sempre, o meu cachorro. Então, no verso anterior foi apontado que devemos manter a equanimidade. Krishna não fornece o método, mas eu estou lhe dando o método. Eu lhe disse. Ah, o Swami imediatamente ele diz assim: não, esse método não é meu. Eu peguei ele lá do terceiro capítulo. E vocês já viram o terceiro capítulo. Qual é o método? Prasada Bhavana. Prasada significa presente, prasada vindo do Senhor. Tudo isso é um presente, é o nosso parábada, desenhado sob medida para cada um de nós. E aqui o Swami fala uma coisa que eu não tinha ouvido ele dizer antes. Ele diz: prasada literalmente significa shanti, tranquilidade, pacificação mental. Prasada. E é interessante, porque prasada, em geral, na cultura hindu, significa um doce, porque o indiano ele adora doce, um doce super açucarado, né? Então.
é uma coisa muito valiosa, a sobremesa, um docinho indiano, aquela coisa horrível, cheia de açúcar e cheia de graço, né? Mas ele diz que o que significa prasada significa uma tranquilidade mental, capacidade de olhar para as coisas e receber tudo como um presente do Senhor, uma oportunidade do Senhor. Eu gosto de colocar em termos de oportunidade. A vida é uma constante oportunidade. Oportunidade para quê? Para que a gente possa crescer através da reverência, do amor e da gratidão ao Criador. Isso lhe dá tranquilidade da mente. Receber as coisas como pressada lhe dá uma tranquilidade. Você já não tem uma resistência para receber isso ou aquilo. Você já não tem uma ansiedade para ver, receber isso ou aquilo. As coisas vêm, as coisas vão e você não se abala. Então, esta é a tranquilidade obtida através da profunda compreensão do Karma Yoga. Aí ele fala assim, então por que que esses doces, né, o salgado, o amendoim, isso e aquilo, receita típica, por que que também são chamados de praçada? Aí ele diz, eles não são praçada, quando você os recebe como um presente vindo do Senhor, eles se tornam praçada. Então, essas comidinhas, esses docinhos, não são praçada. Praçada é você que vai, né, invocar o praçada através da atitude do recebimento. Você recebe com grande gratidão, com grande devoção, né, pela oportunidade. Tudo é um presente, tudo é uma bênção do Senhor. A sua devoção irá produzir este sentimento que pacifica a mente, porque você não tem nenhuma resistência quando você sabe que tudo está sendo originado do Senhor para cada um de nós. Isso lhe dá tranquilidade, por isso é chamado de prasada. Prasada significa pacificação mental, muito bonito isso. Portanto, eu deveria ter prasada bhava na atitude, mente tranquilo, sempre lembrando que tudo vem do Senhor. Esse prasada bhava só é possível se eu tiver esta reverência, amor e devoção a Deus. Sem devoção ao Senhor, o Karma Yoga não existe. Sem devoção, o Karma Yoga não existe. Tem pessoas que pensam que o Karma Yoga pode ser obtido só com a lógica racional e deixa de lado o aspecto devocional, né? Não, 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 eu entendi a tecnologia, né, racional do Karma Yoga, não tem controle, isso e aquilo, expectativa, pá, pá, pá. Aí fala, não, 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 o Karma Yoga, o espírito do Karma Yoga é fundamental para que o Karma Yoga realmente produza o desenvolvimento das qualificações necessárias. Se você entende tudo, mas se você não desenvolve a devoção, este processo Karma Yoga não frutifica exatamente como ele potencialmente poderia. E só me diz, não existe Karma Yoga separado da devoção. E não existe devoção separada do Karma Yoga, porque o Karma Yoga existe e somente é possível para uma pessoa que tem amor, reverência e devoção a Deus, ao Senhor. E, portanto, Karma Yoga é em si mesmo uma yoga devocional, porque o Karma Yoga, ele só é Karma Yoga se ele realmente experimenta no coração esta emoção sublime, elevada, que transcende as emoções humanas, chamada de devoção, gratidão, apreciação, reverência. Dayananda diz, não há questão de Karma Yoga secular, portanto, sem tocar no Senhor, se você não entrar em contato com o Senhor, se você perguntar se pode praticar Karma Yoga, a pessoa diz não. Se você não compreender e desenvolver esta reverência, amor, gratidão e devoção por Ishvara, não existe realmente Karma Yoga. Um ateu não pode ser um Karma Yogi. Karma Yoga pressupõe fé, amor, devoção a Deus. E claro, o Karma Yogi não conhece a natureza última de Deus, ok? O Karma Yogi, ele não é um Jnani, ele compreende o Deus Criador, né?
causa material da criação, a causa inteligente, a causa energética, que se torna essa criação aparente, que se torna as leis e o conhecimento e a sabedoria que rege essa ordem aparente, ele vai desenvolvendo esta compreensão de Ishvara, mas sempre colorido pelos gunas do Maya, assim por dizer, configurados pelo guna, né? Inteligência suprema, Ishvara como puro Sattvaguna, né? O Kamyong não conhece a real natureza de Ishvara. Se ele conhecesse, ele não seria mais um Kamyong, ele seria um Yani. Então ele tem o seu próprio conceito de Deus. Ele sabe que o Vedanta, porque ele já existe no âmbito do Vedanta, ele é um Karma Yogi porque ele já conhece o Vedanta, ele sabe que a destinação final é o conhecimento da real natureza absoluta de Ishvara como Nirguna Atma, o mesmo Atma de tudo e de todos. Ele já conhece esse conceito e ele está se preparando para embarcar no Nididhyasana Upanishadico de tal modo que ele possa consolidar e ser transformado pelo Aham Brahmasmi. Ele não tem nenhum problema. E depois de se tornar um Yanni, ele não tem nenhum problema em manter a sua associação com Ishvara. O Padesa Saram, a essência dos ensinamentos, segundo Ramana Maharaj, adoração a Deus em sua forma óctupla. A gente pode desenvolver esta reverência a Deus observando a natureza, observando os cinco elementos, né? Os seres vivos, os jivas, né? O sol, a lua. E o Ramana escreveu esse verso em sua forma octupla, né? Espaço, ar, fogo, água, terra, sol, lua e os jivas, todos os seres sencientes. Shwara se manifesta através de tudo isso e é tão fácil nós desenvolvermos essa sensibilidade para perceber, identificar e perceber o milagre da vida através deste princípio Shwara, deste princípio inteligência suprema e desenvolver realmente uma gratidão pela oportunidade de nascer numa situação tão difícil no planeta dos bárbaros, mas ainda assim associação com as escrituras, com o Guru, e a possibilidade de crescer e desenvolver a sabedoria que nos liberta. Krishna quer dizer que sem Bhakti o Kama Yoga não é possível. Portanto, Arjuna, Mahi Bhakti, devoção em mim, a devoção em mim é a próxima virtude importantíssima. Então, Mahi significa em mim. Em mim significa eu, Ishvara, Saguna Ishvara. E que tipo de devoção? Só me disse. Vai ser na próxima aula. Vai ser no sábado, Marcelo, tá? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Ishvara Om Hari Om Okidoki, meus queridos. Então, sábado, nos encontramos mais uma vez. Namastê.